no livro do profeta Jeremias, é o livro de Lamentações de Jeremias. Depois do profeta Jeremias, você tem Lamentações, antes de Ezequiel. Convido os amados a se colocarem de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás de podermos adorar o Teu nome, de podermos meditar na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, ilumina a nossa mente, aplica no nosso coração a Tua palavra. Suplicamos o Teu auxílio, a manifestação da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Eu li um livro de um escritor chamado Sinclair Ferguson. O livro, um precioso livro, cujo título é Descobrindo a Vontade de Deus. E esse livro me ajudou, me auxiliou na compreensão desse trecho que nós acabamos de ler do livro de Lamentações. E muito do que estarei falando aqui veio através do auxílio deste livro. Meus amados, essas palavras do livro de Lamentações, elas foram registradas pelo profeta Jeremias. E Jeremias, o profeta, quando ele escreveu estas palavras, ele estava enfrentando uma situação muito difícil. Ele estava enfrentando uma situação de muitas lutas. A Bíblia é muito clara quando fala sobre a realidade de que mesmo um homem de Deus, mesmo um crente verdadeiro, ele enfrenta lutas. A vida cristã não é como uma igreja aí usa como slogan, ela diz: se tornar crente é parar de sofrer, né? Pare de sofrer. Isso é uma grande inverdade, porque mesmo crentes, mesmo salvos pela graça, nós enfrentamos nesse mundo. O próprio Jesus nos alertou sobre isso. Enfrentaremos lutas e adversidades, e na medida que a gente lê a Bíblia, essa verdade é claramente mostrada para nós. E entre os muitos textos que comprovam essa verdade de que a vida cristã é também marcada por lutas e adversidades, nós temos o texto de Jeremias e Lamentações de Jeremias. E em vários momentos nesse capítulo, especialmente, ele vai descrevendo as suas lutas. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 1, a primeira frase do capítulo 1, Lamentações 3, no verso 1, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição. Então ele diz que viu a aflição, né?
experimentou a aflição. E principalmente esses 21 primeiros versículos vai exatamente descrevendo essa aflição, essa luta. Por exemplo, o verso 14 do mesmo capítulo 3, 14, o profeta diz: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Então havia lutas internas, havia lutas externas. No versículo de número 15, ele continua dizendo: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. E no verso de número 19, ele diz: lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Então ele vai usando palavras muito, muito fortes para descrever esta aflição, né? Estas lutas que ele tem enfrentado. Mas uma coisa que nos chama a atenção na vida do profeta Jeremias é que, mesmo enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, ele manteve-se confiante no Senhor. Ele continuou esperando no Senhor. Ele não apostatou da fé, né? Ele não abandonou o Senhor. Ele continuou sendo um homem que esperava no Senhor. Ele aprendeu a esperar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Ele aprendeu a esperar no Senhor. E eu e você, meus amados, nós também precisamos, a cada dia, a cada passo, mesmo em meio às lutas, os desafios, as dificuldades, nós precisamos, cada dia mais e mais, aprender a esperar no Senhor. Amém, igreja? Então eu gostaria de falar um pouco desta verdade, ou desta necessidade, ou desta lição, a necessidade que temos de aprender a esperar no Senhor. E eu queria, em primeiro lugar, observar com os amados irmãos o que é necessário para nós aprendermos a esperar no Senhor. O que é necessário para a gente aprender a esperar no Senhor? E à luz do texto de Lamentações capítulo 3, a primeira coisa que é necessária para que a gente aprenda a esperar no Senhor é que a nossa impaciência precisa ser quebrada. Normalmente nós somos muito impacientes, e Deus, em muitos momentos, Ele cria situações para que a nossa impaciência seja quebrada e a gente aprenda a esperar nele. E o texto vai nos mostrar isso. Jeremias precisou aprender a esperar no Senhor, e para que ele aprendesse a esperar no Senhor, a impaciência dele precisou ser quebrada. Veja o verso 26 de Lamentações capítulo 3. Ele diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso em silêncio. Muitas vezes precisaremos fechar a boca e esperar no Senhor, e confiar na palavra do Senhor, e confiar única e exclusivamente na sabedoria do Senhor, na soberania do Senhor, nas promessas infalíveis do Senhor. Então é como se Deus estivesse trabalhando no coração do profeta. Ele disse: eu vou aguardar no Senhor em silêncio. E como é difícil às vezes silenciar o coração. Às vezes a gente tem dificuldade de fechar os lábios, mas às vezes a gente fecha os lábios, mas o coração, a mente, né, não cessa de tentar questionar. Essa verdade, ela é afirmada no verso 26 e reafirmada no verso 28. Observa aí na sua Bíblia, por favor, Lamentações 3, 28. Assente-se solitário e fique em silêncio. Fique em silêncio. Nós somos inclinados a murmurar,
questionar, e o Senhor nos diz: quebre essa impaciência, aprenda a silenciar diante da soberania do Senhor, aprenda a esperar no Deus que é soberano. E o grande exemplo deste princípio que está sendo afirmado aqui, mostrado para nós no profeta Jeremias, Lamentações, verso 26 e 28, do capítulo 3, o grande exemplo é José. José era um rapaz, irmãos, de muitos talentos e capacidades. Deus iria usar poderosamente José, como nós sabemos, à luz de Gênesis. Deus vai usar José de maneira muito poderosa para realizar uma grande obra, abençoar nações. Mas antes de Deus usar José poderosamente para abençoar nações, Deus precisou ensiná-lo a esperar. Deus precisou ensinar a José a ter paciência. Nas palavras de Jeremias, Deus precisou ensinar José a fechar a boca. Então, em muitos momentos ele precisou silenciar e se apegar única e exclusivamente à palavra do Senhor, às promessas do Senhor. Deus estava trabalhando na vida de José, Deus estava treinando, Deus estava ensinando a esperar, a ter paciência, e ao fazer isso ele estava quebrando a impaciência. José, por exemplo, como nós sabemos, ele ficou preso injustamente durante 2 anos. Se ficar preso injustamente durante 2 horas já seria uma experiência terrível, se ficar preso durante 2 dias injustamente seria uma experiência terrível. Imagine você ficar preso injustamente durante 2 anos. 2 anos. Mas Deus, de maneira soberana, sábia, estava ensinando José a esperar nele, a ter paciência, a quebrar a impaciência. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 62. Salmo 62. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A alma tem que silenciar para ouvir o Senhor. Às vezes a alma está perturbada, os lábios estão fechados, mas a alma está inquieta, discursando às vezes o discurso da incredulidade, do desespero. Mas a gente precisa silenciar a alma em muitos momentos e ensinar a nossa própria alma a esperar num Deus que é fiel, num Deus que é soberano, num Deus que é presente, num Deus que está além das circunstâncias, no Deus que é a nossa rocha. Por isso que o versículo 5:2 diz isso: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. E no verso 5, veja o verso 5 deste mesmo Salmo, Salmo 62, verso 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, a gente muitas vezes precisa mandar que a nossa alma feche a boca, e cesse o discurso da incredulidade, da dúvida, do desespero. Essa figura que ele levanta: silencia a alma e contemple o Deus que é fiel, o Deus que é refúgio, que é uma rocha inabalável e que não desampara aqueles que nele esperam. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos,
capítulo 9, Romanos 9, versículo 20. Veja o que diz na primeira frase. O versículo começa assim, Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Fique em silêncio, deixe Deus trabalhar. Amém. Ele não mudou, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Aí ele continua dizendo, porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou seja, confie no Senhor. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o preservador, Ele é o Redentor, Ele é o guarda de Israel, Ele é o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, nós aprendemos a confiar no Senhor quando a nossa impaciência é quebrada. Quando a nossa impaciência é quebrada. Em segundo lugar, nós aprendemos a confiar no Senhor à luz do Salmo 37. Abra sua Bíblia agora no Salmo 37. Nós aprendemos a esperar no Senhor, conforme nos diz o Salmo 37, versículo 7, quando nós descansamos no Senhor. Olha o que diz o verso 7 do 37, Salmo 37, verso 7, descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, o que vai acontecer? Possuirão a terra. Ou seja, nós aprendemos a esperar no Senhor quando descansamos nele, quando confiamos nele. Veja que o verso 7 do Salmo 37 associa esperar em descansar. Só quem espera é quem confia, é quem descansa. Por isso que o Salmo no verso 7 diz, descanse no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Descansa no Senhor. Mas em terceiro lugar, nós esperamos no Senhor quando nós enchemos nosso coração de expectativa. A nossa esperança no Senhor, meus amados irmãos, não é uma tranquilidade passiva. A nossa esperança no Senhor é uma esperança intensa, é cheia de expectativa. Nós não servimos a um ídolo morto, nós não servimos a um Deus, conforme o salmista diz, aos falsos deuses. Eles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. Estes são os falsos deuses, estes são os ídolos mortos. Nós servimos a um Deus vivo, que vê, que fala, que intervém, que opera com poder. Portanto, nós precisamos esperar neste Deus, e a nossa esperança é uma esperança intensa, cheia de expectativa. Por isso que a palavra no verso 7 do Salmo 37, esperar, nesse versículo 7, apresenta a ideia de entrelaçar, retorcer. Ou seja, a palavra esperar no verso 7 aponta para a ideia de intensidade, de expectativa. Quando uma mulher está grávida, nós dizemos que ela está o quê? Esperando um bebê. Veja que há às vezes, há dificuldades na gravidez, alguns incômodos, mas ela está cheia de expectativa, né? A intensidade na espera, a antecipação, é exatamente esse tipo de esperança que o Senhor deseja que tenhamos em nosso coração
firmados na palavra, no poder do Espírito, é estar cheio de expectativa, é não se deixar vencer pelo marasmo, pela apatia, pela frieza, não, mas está cheio de expectativa. O meu Deus vai agir, o meu Deus vai fazer, Ele vai responder, porque Ele já tem agido, Ele tem feito, Ele é fiel ao longo da história, Ele não mudou, Ele jamais falhará. Portanto, esse é o primeiro ponto. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Diga amém. José precisou aprender a esperar no Senhor. Jeremias precisou aprender a esperar no Senhor. E eu e você precisamos também aprender a esperar no Senhor. E a gente espera quando vencemos a impaciência, quando descansamos no Senhor e quando enchemos o nosso coração de intensa expectativa nele, em sua palavra, em suas promessas. Isso nos capacita a prosseguir, isso nos capacita a lutar, irmãos, porque nós vivemos espiritualmente falando numa luta. Lutamos contra o mundo, lutamos contra o pecado, lutamos contra o diabo, e a gente luta como soldados cheios de expectativa no Deus que nos sustenta, nos protege e que já nos concedeu vitória por intermédio de Jesus Cristo. Mas o segundo ponto que eu gostaria de meditar com os amados é as dificuldades que enfrentamos para viver a esperança na prática. Quais as dificuldades que nós enfrentamos para viver a esperança no Senhor na prática? A primeira dificuldade, irmãos, é que normalmente nós relutamos em aceitar a nossa condição de peregrinos nesse mundo. Há um hino dos Salmos Hinos que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou. Às vezes nós nos esquecemos que nós somos peregrinos. Nós temos uma cidade, né? Nós somos cidadãos de uma cidade celestial. Então, essa seria a primeira dificuldade que se levanta no nosso coração e quer nos impedir de esperar e confiar no Senhor. É quando nós não aceitamos a nossa condição de peregrinos. Lembremos-nos, amados irmãos, que nós somos neste mundo peregrinos, somos forasteiros. Não nos esqueçamos disso. Veja o que está escrito em Hebreus. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11, o versículo 10. Veja que descreve aqui a vida de Abraão. Vamos ler do 8 ao 10. Hebreus 11, 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esta é a nossa cidade. Ela não é construída meramente pelos melhores arquitetos, pelos melhores engenheiros dessa terra. Essa é a cidade de Deus, a cidade celestial, em que Ele mesmo, o próprio Deus, Ele é o arquiteto e Ele é o edificador. Ele é o arquiteto e Ele é o edificador. Portanto, esta era a verdade que reinava no coração de Abraão. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto
e edificador. E esta mesma expectativa precisa estar presente nos nossos corações, para que aprendamos a esperar no Senhor. Abra comigo em mais um texto, Salmos 106. Salmo 106. Versículo 13, que descreve o povo de Israel quando peregrinava em direção à terra prometida, que ilustra também a vida da igreja hoje, como Israel peregrinava no deserto em direção à terra prometida. A igreja do Senhor espiritualmente somos como peregrinos no deserto em direção à terra prometida. Mas veja como eles se comportaram a partir do versículo 13, Salmo 106, 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Eles esqueceram quem eles eram. Eles estavam em direção ao lugar que Deus havia preparado. O Senhor havia dito: uma terra onde mana leite e mel. Sabemos que aquele lugar era apenas uma figura, uma ilustração do que Deus preparou por intermédio de Jesus Cristo, um novo céu e uma nova terra. Mas espiritualmente falando, nós somos como Israel no Antigo Testamento, estamos como peregrinos, e nós não podemos esquecer dos desígnios do Senhor. Na nossa peregrinação não podemos nos entregar à cobiça, nós não podemos nos entregar àquilo que não agrada ao Senhor. Veja o verso 15: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eles pediam, mas movidos por suas próprias cobiças e seus desejos pecaminosos, esqueceram-se que o mais importante na vida do povo de Deus é a alma, é estarmos alimentados com a palavra do Senhor e na presença do Senhor, em direção à sua promessa, em direção à sua vontade. Portanto, irmãos, precisamos enfrentar essa primeira dificuldade para vivermos a esperança na prática. Precisamos aceitar nossa condição de peregrinos. A gente às vezes como igreja esquece disso, parece que aqui é o nosso lugar único. Segunda dificuldade, às vezes nós não queremos nos inclinar diante da soberana providência de Deus. Às vezes nós resistimos, nós não queremos muitas vezes nos inclinar à soberana vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Jó. Nós estamos vendo as dificuldades que enfrentamos para viver a esperança na prática, a esperança no Senhor. A primeira é não aceitar nossa condição de peregrinos. A segunda é não querer nos inclinar à soberana vontade de Deus. Jó 40. Jó capítulo 40, versículo 2. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: o que Jó disse? Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. Esse texto descreve um pouco da resistência de Jó em relação à soberana providência de Deus. Ele diz que em alguns momentos ele falou, ele replicou 2 vezes, porém ele não quis prosseguir em resistir, em não querer se submeter
a soberana vontade de Deus. Que Deus nos conceda, irmãos, um coração submisso à sua vontade soberana. Não resistamos à vontade daquele que é Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 123. Foi o salmo que nós lemos no início do culto. O salmista apresenta-se como alguém que não deseja resistir à vontade soberana do Senhor. Veja como ele descreve a sua situação. Ele diz: a ti, Salmo 123, verso 1: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que não tiremos os nossos olhos, a nossa mente do Senhor, da palavra do Senhor, de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos nos dispor a inclinar o nosso coração à soberana providência do Senhor. Mas a terceira dificuldade que enfrentamos, irmão, é quando a gente, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente pode começar a duvidar da bondade de Deus. Uma das armas que Satanás se utiliza para nos enfraquecer é nos levar a duvidar do caráter de Deus. Irmãos, Deus não muda. Deus continua sendo o Senhor. O seu caráter é imutável. Ele é o Senhor, bondoso, misericordioso, santo, fiel, justo, verdadeiro. As lutas, as catástrofes, nada muda o caráter de Deus. Veja que quando Satanás se aproximou dos nossos pais no paraíso, Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, a estratégia que Satanás usa é colocar o caráter de Deus em dúvida, apresentando um Deus cruel, que nos impede de desfrutar das bênçãos. Portanto, se nós duvidarmos do caráter de Deus, iremos rejeitar sua direção, sua vontade. E mesmo em meio às lutas, e mesmo em meio à dor, mesmo em meio às tragédias, nós jamais poderemos duvidar do caráter de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus já provou o seu amor para conosco, e Ele prova o seu amor para conosco enviando Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para enfrentar a dor, a vergonha, a maldição, a morte, para que através de Cristo, a expressão plena do amor de Deus, fôssemos abençoados com dádivas eternas, com bênçãos gloriosas, indestrutíveis, o perdão, a salvação da nossa alma, a reconciliação da nossa vida com o próprio Deus, e nos tornarmos herdeiro dos céus. Não duvide do caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas a quarta dificuldade que enfrentamos para esperarmos no Senhor, porque de um modo geral nós somos influenciados muito facilmente pelas atitudes da época em que vivemos. Às vezes a mentalidade da época,
acaba influenciando o nosso modo de pensar. E às vezes nós estamos na igreja, somos crentes, mas às vezes estamos pensando mais a partir das categorias mundanas do que pensar de maneira bíblica. O mundo pensa de maneira totalmente contrária à palavra de Deus. O clamor atual do mundo é o imediatismo. O imediatismo. E o chamado de Deus é a paciência, é a confiança, é o descansar na soberania do Senhor. O tempo é dele, o propósito é dele, a direção é dele, ele faz com quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Portanto, a nossa mente, as estruturas dos nossos pensamentos não podem ser em conformidade ao mundo, ao secularismo. Precisamos pensar biblicamente. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que agora, no poder do Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. É pensar não na perspectiva mundana, caída, corrompida, pecaminosa, mas pensar de maneira santa, de maneira bíblica, na perspectiva do reino de Deus. E pensar na perspectiva do reino de Deus é pensar como quem confia no Senhor, como quem espera no Senhor, como aquele que se submete à vontade do Senhor, está disposto a ouvir, a crer, a obedecer no poder do Espírito para a glória de Deus. Amém, igreja? E em terceiro lugar, terceiro e último ponto desse estudo bíblico, só para os irmãos lembrarem, no primeiro ponto nós falamos do que é necessário para esperar no Senhor. É preciso quebrar a impaciência, é preciso descansar no Senhor, é preciso encher o coração de expectativa, de intensa expectativa. Isso é o que é necessário. Quais as dificuldades? A primeira, nós relutamos em aceitar nossa condição de peregrinos. Às vezes não queremos nos inclinar diante da soberana vontade de Deus. Às vezes também duvidamos até mesmo do caráter de Deus, da bondade de Deus. Somos influenciados com demasiada facilidade pelas atitudes da época em que vivemos. Mas em último lugar, Deus nos dá vários estímulos para esperarmos nele. O primeiro estímulo é esse, irmãos. Saiba de uma coisa, à luz da palavra de Deus, Deus anela abençoar o seu povo. Deus deseja abençoar o seu povo. Isso é uma verdade claramente proclamada nas Escrituras. Deus, ele tem desejo em abençoar o seu povo. É isso que sustenta a vida do profeta Jeremias em Malaquias, em Lamentações. Abra sua Bíblia, por favor. Lamentações. Vamos ler alguns versículos que são verdadeiros estímulos para esperarmos no Senhor. O primeiro é Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele é misericordioso para conosco. Somos pecadores, irmãos. O que merecemos do Senhor é castigo, é a sua ira, porque está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Mas Ele não nos dá o que merecemos. Ele exerce sobre nós misericórdia. É isso que o profeta anuncia, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas, ele encontra forças para continuar esperando no Senhor, porque ele sabe que o Senhor é um Deus fiel, que não muda. Ele continua sendo bom, misericordioso e fiel. No verso 23, o profeta continua dizendo:
renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja que ele está proclamando os atributos de Deus. Quem é Deus? Ele é misericordioso. Quem é Deus? Ele é fiel, ele é confiável, ele é verdadeiro. No verso 24 ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa alma precisa proclamar isso, e muitas vezes a gente precisa pregar para a nossa própria alma, porque às vezes a alma está abatida. Por isso que o salmista pregou para a própria alma. Ele diz no Salmo 42: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como se ele estivesse pregando para ele mesmo, dizendo: espere no Senhor, anime-se, servimos a um Deus fiel, presente, verdadeiro. As lutas, as aflições, as dificuldades fazem parte desta vida, marcada pela queda, pelo pecado, mas ele já trouxe mas ele já proclamou e garantiu promessas maravilhosas por intermédio de Jesus, de perdoar, de salvar e de restaurar todas as coisas. Em Isaías, volte um pouquinho, Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus anela em exercer misericórdia, em abençoar. Deus tem o seu lugar, a sua hora de agir. Deus tem os seus propósitos para cumprir em nós. Alguns versículos revelam essa verdade. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vale a pena se refugiar no Senhor. Deus nos dá vários estímulos, irmãos. A palavra do Senhor nos estimula, nos encoraja a perseverarmos, confiando no Senhor, porque Ele é misericordioso, a sua palavra é provada, Ele é escudo que nos protege. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1. Veja o que diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Veja que o profeta se coloca como alguém cheio de expectativa, esperando o tempo de Deus. Eu vou esperar. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu lugar. Cabe a nós esperar. Veja o que acontece no verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo é do Senhor, o propósito é do Senhor, o lugar é do Senhor. Portanto, cabe a nós enchermos o nosso coração de expectativa nesse Deus maravilhoso. Ele tem o seu propósito até nas lutas, conforme o apóstolo Paulo
afirma em Romanos 5, abra sua Bíblia, em Romanos 5, versículo 3, texto bem conhecido, Romanos 5, verso 3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, resistência, paciência, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, Deus tem um propósito em todas as coisas, não para nossa destruição, não para nossa ruína. Veja que o propósito de Deus está passando por todas estas palavras: a tribulação que promove a perseverança que promove a experiência, e que tudo desemboca em esperança, esperança no Deus vivo, em suas promessas verdadeiras. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor, Tiago capítulo 1. Essa mesma verdade é anunciada também na epístola de Tiago, quando ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Ou seja, até na provação, Deus está cumprindo o seu propósito de nos aperfeiçoar, de retirar de nós as deficiências e nos tornar crentes aptos para a sua obra. Mas por fim, há vários estímulos, e o último que eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ande segundo a luz que recebeu, e cumpra o seu dever. Na medida que Deus vai iluminando a nossa caminhada, você vai andando, Deus vai nos dando luz. Deus muitas vezes não vai mostrar o caminho todinho, mas Ele vai mostrando-nos passo a passo, porque está escrito: o justo viverá pela fé. É de fé em fé, é de passo em passo. Por isso que está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é comparada a uma lâmpada, uma lamparina, que vai projetando luz suficiente para a gente dar o passo, porque a gente anda pela fé no Deus que é fiel, e em suas palavras em sua palavra que é verdadeira, em suas promessas que são imutáveis. Ande segundo a luz que você tem recebido, e cumpra o seu dever, confiando no Senhor, esperando neste Deus que é maravilhoso. Eu queria ler mais 2 versículos para encerrarmos esta palavra. O primeiro, já que estamos aqui no Antigo Testamento, vamos para o Salmo. Volta a sua Bíblia um pouco, e no Salmo 27, Salmo 27, versículo 14, bem conhecido, que diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E o último versículo está em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, que possamos seguir o maior exemplo, que não é Jeremias, nem Abraão, nem José, nem Davi, mas Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor,
e o nosso maior exemplo de confiança, de dependência no Pai. E que assim seja na nossa vida. Que Deus nos ajude a perseverar em esperar no Deus que é fiel, no Deus que não muda, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio às aflições. Vale a pena perseverar esperando no Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.